A grandeza física nada mais é do que, resumidamente, a grandeza física nada mais é do que tudo aquilo que pode ser medido, ok? Fácil, né? Só que, em palavras corretas, grandeza física são aquelas grandezas, né, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas na matéria durante os fenômenos físicos, ok? Grande palavra, grande frase, mas resumidamente é tudo aquilo que pode ser medido, ok? E quando a gente fala de medido, a gente não fala somente em relação à intensidade, mas a gente também vai falar em relação à direção e sentido. Calma, vai ficar pior depois, brincadeira. Toda grandeza física, ela possui unidades de medida para poder expressá-la, tá bom? Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala da grandeza comprimento, a gente precisa de uma unidade para expressar essa grandeza. Qual seria a unidade? No caso aqui, o metro, beleza? Em que o símbolo é o m. Então, quando a gente fala de massa, a grandeza massa, no caso, né? A unidade que pode expressar a massa é a quilograma. No caso do tempo, é o segundo, da corrente elétrica, ampere, temperatura termodinâmica, o Kelvin, quantidade de substância, mol, e intensidade luminosa, candela. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, ok? E essa medida, ela é feita através de uma unidade, ok? Essa unidade, ela vai variar para cada tipo de grandeza. Ok? Tranquilo, né? Beleza. As grandezas físicas, elas podem ser divididas em dois tipos, tá? A grandeza escalar e a grandeza vetorial, beleza? A grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e de uma unidade de medida para determinar ela, ok? Então, exemplos são massa, comprimento, tempo. Então, se eu falo para vocês, essa aula dura 20 minutos. Para eu falar sobre o tempo, eu só preciso dizer para vocês o valor numérico, que é 20, e a unidade de medida, que é o tempo, a unidade de medida do tempo, que é a hora. Desculpa, que é o minuto, no caso, né? Beleza? Entenderam isso? Tranquilo, né? Então, se eu falo lá, ó, Eduardo tem massa corporal de 50 quilos. Eu sei que a minha grandeza escalar é a massa, ok? Que o meu valor numérico é 50, ok? 50 no caso do Eduardo. Aqui eu botei que só 4, tá? Mas é quase 50, desculpa. É 50. E a minha unidade de medida é o quilo, ok? Tranquilo, né? Se eu falo para vocês agora que o Porsche 911 tem 4 metros de comprimento, ou seja, daqui da frente até lá o porta-malas tem 4 metros de comprimento, eu sei que comprimento é minha grandeza escalar, 4 é o meu valor numérico e metros é a minha unidade de medida. Beleza? Tranquilo, né? Eu só preciso dessas duas informações para eu poder descrever essas grandezas. Tranquilo? Fácil. Agora temos um outro caso, beleza? Que é o caso da grandeza vetorial. No caso da grandeza vetorial, além da gente precisar saber do valor numérico e da unidade de medida, a gente precisa saber pelo menos de dois outros fatores aqui, ó, da direção e do sentido, ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu falo do valor numérico, no caso da grandeza vetorial, eu estou falando de um valor que vai me dizer a intensidade dessa grandeza, ok? Beleza? A unidade de medida é a mesma coisa da grandeza escalar, né? Que é só uma forma de expressar essa grandeza. E eu vou precisar de uma representação espacial que vai me dizer a direção e o sentido dessa grandeza, ok? Que vai ser representado por uma seta, tá? Existem exemplos de grandezas vetoriais, né, como aceleração, velocidade, campo elétrico, posição, deslocamento, força, que são grandezas que eu preciso saber, né, além do valor numérico e da unidade de medida, também da direção e do sentido, ok? Então, eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro é caso alguém fale assim, você vai lá na rua e fala assim, gente, preciso chegar na padaria. Como que eu faço para chegar na padaria, né? A pessoa vai vira para você e fala assim, olha,
Para chegar à padaria, você vire à direita, a partir daqui, mova-se em linha reta, percorrendo 50 metros. Aí tá lá a padaria, ok? Para eu ter a grandeza vetorial de deslocamento, né? Que é isso que você quer saber, né? Você quer saber a posição e o deslocamento da sua casa até a padaria, não é isso? Para isso, não adianta eu só falar para vocês assim, tá 50 metros, beleza? 50 metros, tá, mas 50 metros para onde? O que eu tenho que fazer? 50 metros? Não adianta eu dizer para vocês um valor numérico e uma unidade de medida, não é? Eu preciso dizer para vocês a direção e o sentido. Então, eu preciso dizer, olha, para chegar à padaria, vire à direita. Então, preciso dizer para você qual é o sentido que tu vai virar, né? Preciso dizer que nesse caso, preciso dizer o ponto inicial, né? Você sabe. Você não precisa nem dizer, né? Você sabe, se é no caso do deslocamento, que você está aqui e você vai até um outro lugar. Eu preciso dizer para vocês qual é a direção, né? Então, olha, vire à direita a partir daqui e mova-se em linha reta, ou seja, para direção horizontal, não é isso? Então, direção. Se eu falar assim, vire à direita a partir daqui e mova-se para cima, né? Em linha vertical, né? Vá para cima, suba. Aí eu já estou dizendo para vocês uma outra direção. Entendem isso? Beleza? Continuando. Percorrendo 50 metros. 50 é meu valor numérico, né? É minha intensidade. E M, né? Que o metro é a minha unidade de medida. Isso aqui é um deslocamento, ok? Que é a sua grandeza vetorial. Vamos lá. Não, quando você está falando de deslocamento, de posição, de força, de velocidade, não adianta você dizer somente o valor numérico, a intensidade e a unidade de medida. Você precisa entender, ou pelo menos subentender, qual é a direção e o sentido. Você precisa saber se está indo para frente, vai para trás, vai para um lado, vai para o outro. Entenderam isso? Foi? Ok. Então, o que é velocidade, né? Velocidade é a variação da posição de um objeto em um determinado tempo, beleza? Então, é o quanto aquele objeto ele vai se mover em um tempo que a gente vai dizer, ou que a gente tem que calcular, enfim. Beleza, entendeu? Não entendeu? Olha só, vamos lá. Velocidade, uma outra forma de expressar, né? Velocidade é uma grandeza física que é responsável por expressar a rapidez com que algo móvel descreve uma trajetória. Lembra que movimento nada mais é do que descrever uma trajetória? Lembra disso? Pois então, a grandeza física velocidade nada mais é do que uma forma de expressar a rapidez com que esse objeto ele vai fazer essa trajetória, ok? Então, do espaço inicial, o deslocamento, né, de um espaço inicial até o espaço final, né, até o local final onde ele vai se encontrar. Entenderam isso? Show? Existem dois tipos de velocidade, tá? A velocidade instantânea e a velocidade média, ok? Eu ia falar para vocês sobre velocidade constante. Só que depois eu fiquei pensando bem e eu acho que talvez não seja uma boa a gente falar sobre velocidade constante. Porque no final das contas, a velocidade constante era para a gente falar dos tipos de movimento. Então eu achei melhor diminuir o conteúdo e a gente só falar sobre a velocidade instantânea e a velocidade média, que é a mais importante, que cai desde no Enem até concurso básico, cai velocidade média. Ok? Beleza? Então, show. Então, primeiro, né, o que é a velocidade instantânea, tá? Velocidade instantânea é a velocidade de um objeto em um determinado instante, tá? Ela é pontual. Então, eu tô olhando, por exemplo, né, a gente está dentro de um carro e a gente vai olhar o velocímetro do carro, né? Aquela região, né, o ponteiro lá que marca a velocidade do carro, né? Se eu olhar aquele velocímetro e estiver lá dizendo 40 km por hora, não quer dizer que a viagem inteira eu vou fazer 40 km por hora. Só quer dizer que naquele instante que eu olhei, estava 40 km por hora. Entenderam isso? Então, a velocidade instantânea é a velocidade que a gente consegue captar em um determinado instante, beleza? Ela é pontual, ok? Tranquilo? Foi? Beleza. No caso do carro, a velocidade instantânea, a gente utiliza uma unidade de medida que é o quilômetros
por hora, tá? Então, quilômetro por hora é a velocidade utilizada no velocímetro do carro, tá? Mas a gente também pode utilizar metro por segundo. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ok? Foi? Beleza. Então, vamos falar sobre o que interessa, né? Que é a velocidade média, tá? A velocidade média é um outro caso, não é igual a velocidade instantânea, que é aquela velocidade pontual. Quando a gente fala de velocidade média, normalmente a gente está falando sobre a velocidade que vai ocorrer ao longo de todo um trajeto, tá? E esse trajeto a gente que define qual é o ponto inicial e o ponto final dele, beleza? Ok? A partir do valor do trajeto mais o tempo que a gente levou para fazer esse trajeto, aí a gente tem então a velocidade média desse percurso, tá? Qual é o grande ponto? Não quer dizer que a minha velocidade média foi constante, tá? Não quer dizer que se eu fizer uma conta e ver que minha velocidade média foi 30 km por hora. Não quer dizer que o tempo todo ela foi 30 km por hora. Quer dizer que ela é velocidade média. Então, a algum momento eu posso ter chegado a 40 km e outros a 20 km, beleza? Então, a velocidade média é 30 km por hora. Um exemplo, tá? A gente vai fazer a conta daqui a pouquinho, vocês vão entender melhor, ok? Então, a velocidade média, né? A velocidade, na verdade, ela pode variar durante o percurso, tá? E a velocidade média é essa variação, né? A média dessa variação da velocidade. Então, a partir da velocidade média, a gente indica o quão rápido um objeto ele se desloca em um intervalo de tempo médio, ok? A equação da velocidade média é, então, ó, delta Vm, né? É igual a delta S sobre delta T. E o que significa cada um desses fatores, né? Vm é velocidade média, que é igual a ΔS, que é a variação do deslocamento, ou seja, da posição inicial da posição final para a posição inicial, que a gente faz essa conta, tá? E ΔT, que é a variação do tempo, beleza? O quanto tempo a gente levou para sair desse ponto X para o ponto 2x, tá? Então, se a gente fosse olhar nesse caso aqui dessa imagem, só um exemplo bobo. Mas se a gente fosse olhar aqui, ó, a gente sabe que ele saiu de 50 quilômetros, né? Da posição 50 quilômetros na BR-101 até a posição 210 quilômetros na BR-101, né? O que está escrito aqui, ok? Para a gente calcular a variação do deslocamento dos 50 até 210, a gente diminui 210 menos 50. A gente sempre vai diminuir da posição final para a posição inicial, tá? Beleza? Que isso impede, então, de dar um valor negativo aqui. Vocês vão entender o exemplo daqui a pouco. Mas é só para vocês já irem sacando, tá? Já a variação do tempo é a variação do tempo que o motociclista, aqui no caso, sai dessa posição 50 quilômetros até a posição 210, ok? Beleza? Entenderam isso? Se vocês não entenderem, falem comigo, tá? Que eu tô pensando em fazer as próximas aulas de física na mão, gravar a câmera, tentar botar o celular de alguma forma que eu consiga gravar a minha mão escrevendo para vocês, que eu acho que talvez física fique melhor assim. Tô pensando. Me falem o que vocês vão achar da aula de hoje, que de repente vocês falarem que é melhor ir fazendo na mão com vocês, eu faço na mão, tá bom? Show. Então, ainda falando sobre essa questão, né, do ΔS e ΔT, quando a gente fala de ΔS, a gente está falando então da variação da posição, né, da variação do deslocamento. A gente pode calcular isso diminuindo, né, o deslocamento final pelo deslocamento inicial, tá? Ok? A gente fala que deslocamento, a gente usa o ΔS, S para espaço, na verdade, tá? Mas eu acho que fica mais fácil a gente entender como deslocamento, beleza? Além disso, quando a gente fala de ΔT, a gente está falando da variação do tempo, tá? E a mesma coisa, a gente calcula o tempo final menos o tempo inicial, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, ó, a gente faria o ΔS seria 190 menos 0, né? Ou seja, o final menos o inicial. No caso do ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, aqui seria então, ó, 2 menos 0. Ok? Entenderam isso? Show? Beleza? Então, tranquilo.
Isso significa, então, só para a gente fechar, né? Isso significa, então, que, por exemplo, no caso aqui, que para percorrer, né, o deslocamento de 190 quilômetros, esse carro precisaria de uma variação de tempo de 2 horas, ok? Aí a gente teria que fazer o cálculo, né, 190 dividido por 2, para a gente saber qual é a quilometragem por hora, né? É fácil, né, nesse caso, né? 190 por 2 dá 95, ok? 95 quilômetros por hora. É a velocidade média no caso desse carro aqui. Mas ok, vamos para um próximo exemplo. Então vamos lá, ó, vamos pensar o seguinte. Você acabou de sair da escola, lá, né, Adolfo Berenger Jr., e decidiu ir no centro de Cabo Frio, beleza? Você viu no Google que a distância do Adolfo até Cabo Frio, até o centro de Cabo Frio, é 12 quilômetros, beleza? Você pegou um ônibus na frente da escola às 10 horas da noite e chegou lá no centro de Cabo Frio 11 horas da noite, ok? Beleza? A pergunta é, qual foi a velocidade média do ônibus? Então, como que a gente vai calcular isso, né? A gente quer saber o VM, né? A gente tem o delta S? Temos, né? A gente sabe que é 12 quilômetros. Então, sua posição inicial é 0 e sua posição final é 12, né? Não foi isso? Então o nosso delta S é a posição final menos a posição inicial, ok? Então, é 12 menos 0. Então, a gente sabe que a nossa variação do deslocamento, ok? É 12 quilômetros. Beleza, ok? Então, a gente bota 12 quilômetros no lugar do delta S. Aqui. Já quando a gente vai falar do delta T, a gente tem que pensar, né? Qual o nosso tempo final e o nosso tempo inicial. Eu sei que a gente saiu 10 horas da noite e chegamos em Cabo Frio 11 horas da noite, né? Então, nosso tempo final é 11 e o nosso tempo inicial é 10. Não é isso? Ok? Beleza? Então, nossa delta T, né? O delta de tempo, a variação do tempo, é 1 hora. Ok? Então, é só dividir delta S por delta T. Então, 12 quilômetros por 1 hora. Então, a nossa velocidade média foi 12 quilômetros por hora. Ok? Fácil, né? Esse é um caso bem fácil. Então, só lembrando, velocidade média é a variação do deslocamento, ok? Então, é deslocamento final por deslocamento inicial, ok? Então, vamos lá, ó, no caso aqui, a gente sabe que a gente estava no nosso inicial, que a gente considera como 0, e o nosso final, que é o nosso destino, a gente sabe que ele está em 12 quilômetros, tá? Beleza? Ok? Show. E o nosso tempo é o tempo que a gente saiu e até o tempo que a gente chegou, beleza? É o final menos o inicial. Ok? Entenderam isso? Se vocês não entenderem, me avisem, tá? Só que a gente tem 2 pontos importantes nesse caso, tá? A gente tem o seguinte. Quando a gente falou, então, de velocidade, a gente falou lá, quilômetro por hora, quilômetro por hora, quilômetro por hora. A velocidade, ela usa uma unidade de medida e que tem que ser na mesma escala, tá? Ela não pode ser em escala diferente. Então, não dá pra gente falar sobre quilômetro por segundo ou metro por hora, beleza? A gente tem que usar na mesma escala. Então, é quilômetro por hora e metro por segundo, ok? Tranquilo, né? Só que, professora, e se eu estiver falando para você o seguinte, eu daqui para Cabo Frio eu não faço 1 hora de carro, eu faço menos tempo, faço 20 minutos. Então, como que eu calculo isso? Então, nesse caso em que o delta S estiver por quilômetro, né? Já que delta S é deslocamento, é distância, e o delta T, que é o tempo, estiver em minutos, aí a gente tem que converter os minutos, na verdade, em horas, ok? Como que a gente faz isso, então? Vamos olhar no nosso segundo exemplo, tá? O seu amigo, ele também saiu do Adolfo, lá do colégio, para Cabo Frio, beleza? Na mesma hora que você, 10 horas da noite, tá? Só que ele foi de carro, ok? E ele chegou... Opa, peraí. Agora sim. Só que ele saiu 10 horas da noite, né, da escola, que nem você, e chegou em Cabo Frio às 10h20 da noite, ok? Então, qual foi a velocidade média dele, né, do carro em que ele estava?
O delta S a gente já sabe, né? A gente sabe que do Adolfo para Cabo Frio são 12 quilômetros. Não é isso? A gente já conversou sobre isso. Então, beleza. 12 quilômetros. Agora, para a gente falar do delta T, que aí a gente vem num ponto, né? Eu falei para vocês, primeiro vamos lá. A gente tem o horário final, né? O tempo final, que é 10h20, menos 10 horas, não é? Então, 10h20 menos 10 horas, a gente sabe que tem uma diferença de 20 minutos. Não é isso? Beleza? Só que eu disse para vocês que a gente não pode fazer quilômetro por minuto, né? A gente faz quilômetro por hora. É sempre a mesma escala. Não é isso? Beleza? Então, a gente arranja um jeito, então, de transformar esses 20 minutos em hora. E como que a gente faz isso? Vamos lá. A gente só divide 20 minutos por 60 minutos. Por quê? O que são 60 minutos? É uma hora. Entenderam? Então, quando a gente quiser saber qual é o valor daqueles minutos em hora, a gente divide esses minutos que a gente quer saber por 60, ok? Porque já que são 60 minutos, ok? Entenderam isso? Tranquilo? Foi, não foi? Me avisem se eu não tiver ido, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem que 20 minutos dividido por 60 minutos dá 0,3 horas, ok? Tranquilo, né? Fácil. Então, professora, mas eu chego em Cabo Frio em 10 minutos. Beleza, é só você tirar o 20 aqui e botar 10. Ok? Professora, mas eu chego em 40 minutos. Então, você tira o 20 e bota 40. Que aí você vai saber a proporção em horas. Ok? Beleza? Foi? Tranquilo? Então, agora você já sabe, ó. Você já sabe o quilômetro, o delta S. Então, você sabe que é 12, mas você sabe que ele fez essa distância em 0,3 horas, ok? Porque é essa proporção aqui, ó. Beleza? 12 dividido por 0,3 dá 40 km por hora. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, daqui para Cabo Frio, ele teve uma velocidade média de 40 km por hora. E o ônibus teve que velocidade média? 12 km por hora. Ou seja, é muito mais rápido ir de carro para Cabo Frio do que ir de ônibus. Ok?